20 para as 8 da manhã. E agora a gente vai bater um papo com a nossa entrevistada, né, Guilherme? Isso, com a Joyce Martins, é terapeuta, gestora de pessoas e mentora, com especialização em técnicas de PNL e coaching. Ela atua principalmente na região de Hortolândia, mas também representante da reintegração social no município, desenvolvendo iniciativas voltadas para acolhimento, transformação pessoal e construção de novas perspectivas de vida. Uma entusiasta por natureza, é isso mesmo, Joyce? Bom dia. Bom dia. Eu gosto desse termo entusiasta, eu falo entusiasta nata, porque eu já acordo animada, eu venho de fábrica, eu falo assim, eu já sou feliz de fábrica. Antes mesmo de você terminar a sua ideia, eu já tenho a certeza que ela vai dar certo, eu sou muito confiante, então eu falo que eu sou uma entusiasta, porque eu acredito muito que tudo que a gente fizer com o coração, com dedicação, não tem como dar errado. A gente pode até não conseguir no tempo que a gente imagina, mas vai dar certo, se você persistir. Então, eu sou uma entusiasta. Ah, legal. Então, muito bem. É bom a gente ter pessoas assim na nossa vida, né, que empurram a gente pra frente. Antes da gente fazer mais uma pergunta aqui para Joyce. Ô, Joyce, fala um pouquinho de você. Você nasceu aonde? Qual que é a sua trajetória aqui na região metropolitana de Campinas? Conta um pouquinho sobre você. Eu tenho 36 anos, eu sou nascida no interior do Tocantins. Na época que eu nasci era Goiás, não era Tocantins. Eu e o estado de Tocantins nascemos juntos, que o Tocantins ele é de 1988, aí minha cidade foi para Tocantins. Por motivo de adoção, a gente foi retirado, então espalhou 7 filhos. Eu fui a única que fui para o interior de São Paulo para morar com uma avó. Ela não aceitou, daí eu fui para doação em Bauru. Não conhecia ninguém lá, daí fui adotada por uma senhora que já tinha adotado mais um menino. E minha mãe criou eu e o meu irmão, ambos faleceram. E aí eu me mudei para Hortolândia para recomeçar uma nova vida. Lá em Hortolândia eu passei a me dedicar mais na carreira de comunicação. Faz 4 anos que eu trabalho com a terapia, 2 anos que eu trabalho com a palestra. E eu decidi dar essa volta na vida para parar de tentar procurar algo que estava fora e entender o que estava dentro. Então foi onde eu peguei e falei, bom, eu sou a minha própria família, eu sou a responsável pelo meu destino e eu vou correr atrás daquilo que eu sonho. Vim para ficar mais perto de São Paulo, porque eu acredito que as oportunidades estão mais para cá. Estou me dedicando, eu faço treinamentos aqui em Campinas, procuro estar em eventos aqui, e a ideia é chegar um pouco mais em São Paulo para depois conseguir outros estados e quem sabe sair do Brasil, mas a ideia é esse crescimento na parte de comunicação e terapias e mentorias. Muito bem, 7h42. Ô, Joyce, como é que surgiu aí a trajetória no campo da terapia e do desenvolvimento humano? É devido a essa experiência de vida que você passou e agora você quer converter isso aí em ajudar pessoas? Sim, eu não posso ser hipócrita. Foi realmente algo que primeiro eu tive que curar em mim. E quando eu descobri que aquele vazio que faltava, ele era a falta de mim mesma. Quando eu consegui compreender que não é o outro. As pessoas, elas são um acessório, né? Elas são peças de grande chave na nossa vida, mas o centro somos nós. Quando eu consegui entender isso, eu falei, eu preciso ajudar as pessoas a lidar com isso. Porque a gente vê que muitas pessoas, elas estão naquela ânsia, né, de por que eu sinto essa necessidade de aceitação, por que eu sinto essa carência, por que eu sinto essa dificuldade de lidar com aquilo que me acontece de ruim. Foi aonde que eu olhei e eu falei, não, se eu conseguir lidar, eu consigo ajudar as outras pessoas. Aí, as técnicas que tinham dado certo comigo, eu comecei a estudar para dar certo com as outras pessoas. Então, as minhas primeiras terapias foi as que eu fiz e deu certo comigo. Então, eu tenho uma terapia que chama Sétima Costela, que ela é mais da parte energética, ela libera trauma, fobia, medo, sem que você precise externar o problema. Como aquilo deu muito certo para mim, eu pensei, eu vou estudar isso e vou aplicar em outras pessoas. E aí eu comecei a ajudar as pessoas com essa terapia. Só que aí não era o bastante, porque a gente vê que as pessoas ela têm necessidade de fala. Daí foi onde comecei a fazer a pós em saúde mental. E aí foi onde eu fui trilhando esse caminho. Mas é aquele termo de pessoas curadas curam pessoas. Parece clichê, mas na prática a gente vê que dá certo, né? Se você faz um bolo e dá certo, você vai ensinar outras pessoas a fazerem o bolo da maneira que você aprendeu, né? Basicamente é isso, né? E como que te levou para o lado das técnicas como PNL e coaching no seu trabalho? Que você escolheu esse caminho?
Conforme eu fui atendendo, eu fui vendo que certas camadas já não era mais possível acessar apenas com uma conversa normal. Sabe aquele sentimento que ele já está no subconsciente? Aquela dificuldade que a pessoa tem, mas que já passou da camada aqui do superficial, já não é um trauma que, se eu conversar com você, você consegue liberar, já está enraizado. As técnicas de PNL, elas conseguem acessar o subconsciente de uma maneira você chegar num lugar que só mentalmente você vai, alcança aquilo lá e você consegue liberar. Tem gente que consegue liberar até época da concepção, sabe assim? Um negócio bem mais profundo. E a técnica de coach para dar mais suporte, porque eu vi que muitas pessoas, elas na parte de terapia, elas estão bem, mas elas estão travadas no profissional. Então, a parte de coach é assim, de alinhamento e direcionamento. O que você precisa fazer? Corrigir, constância, disciplina, novas habilidades. Então, é mais para trabalhar essa parte e também porque a gente sabe que só o exemplo ele não é o suficiente. A gente precisa de conhecimento, precisa daquele papelzinho do diploma para você conseguir ajudar as pessoas na totalidade. Aí o que eu consegui fazer hoje é agregar. Então, no atendimento eu consigo ver se a linha ela é para mentoria, se ela é para técnica de coach, se aquele problema que você está me apresentando eu consigo solucionar através de uma PNL ou só uma sessão básica funciona, mas é mais para poder agregar valor no meu trabalho. Ô Joyce, só para o pessoal de casa entender, o que é o PNL? PNL é a programação neurolinguística. Então, ela vem realmente trabalhando a parte do cérebro, a onda interna, para a gente conseguir acessar novas sinapses neurais. É uma parte do subconsciente mesmo. Qual é os desafios, Joyce, emocionais que você percebe hoje entre as pessoas que procuram aí a sua orientação? Bom, um sentimento muito constante é o da ansiedade. Da ansiedade. Esse, eu falo, né? Brasil é o primeiro lugar disparado no nível de ansiedade. Infelizmente, né, o segundo país ele é Paraguai e ele está bem longe, são 2%, então quer dizer, muita gente, se a gente falar em nível, né, de país, o nível de ansiedade hoje ele está tão grande que as pessoas elas já tratam como se fosse algo normal. E a gente não pode misturar que o que é normal não quer dizer porque ele é comum. Não é normal eu me sentir ansioso. Isso não é o normal. O normal é eu ter controle das minhas emoções, concorda? Isso é o normal. É eu saber administrar as coisas como elas acontecem, no tempo que acontecem. Mas, infelizmente, hoje é comum ter ansiedade. Então, a maioria das pessoas que me procuram, elas são ansiosas. E aí eu quero fazer um adendo, vou pedir a licença. De uma outra parte, eu compreendo porque nós vivemos um tempo onde colaboram para que a gente fique ansiosa. Esses dias eu fui no mercado e eu levei um susto porque já tinha panetone. E nós não estamos em outubro. Daí vocês conseguem compreender como isso, entre aspas, né, no nosso subconsciente, o que ele gera? Já vai trabalhando. Já vai trabalhando. Então, eles já estão... com o Natal, onde que eu vou passar o Natal, como é que eu vou fazer no Natal, quem vai ser os familiares que vão vir, eu vou para casa de alguém, já começa... É isso. Então, assim, a mídia, né, as máquinas de venda, elas já colaboram para que a gente se sinta ansioso. Hoje, a gente, se você demorar um dia para receber uma encomenda, já é muito. Sendo que antigamente, quanto tempo que esperava-se para que algo chegue, né? Então, assim, por um lado, eu compreendo que as pessoas fiquem ansiosas, porque assim, é como se tivesse, toma isso aqui para você ficar mais ansioso, toma isso aqui para você ficar... É muito comum. E como que sua atuação como gestora de pessoas influencia o trabalho de mentoria individual e em grupo? A formação de gestora de pessoas, eu falo que ela foi a quem me deu o start para onde eu devia caminhar. Eu, de formação, eu sou contadora. Eu já fiz técnica automobilística, tenho ciências contábeis, mas foi após em gestão de pessoas que eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Porque foi aonde que eu consegui ver as habilidades da pessoa. Então, a pessoa, quando ela é mais aberta, ela é mais falante, não adianta você querer colocá-la em uma função que exija que fique só ela e o computador, por exemplo.
ela vai ficar incomodada. Ao mesmo tempo, quando a pessoa ela é mais retraída, não adianta eu exigir que ela tome a frente num grupo de pessoas, que seja ela a primeira a apresentar. Então, quando eu aprendi a ter esse olhar, eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso. Trazendo para o meu trabalho hoje, quando eu pego um paciente, eu vejo que ele já é um perfil mais quieto, eu já não vou falar para ele, por exemplo, exigir, vai num show, vai se divertir. Não é esse caminho que eu preciso colocar para ele. Eu preciso dar sugestões e ferramentas dentro daquele perfil. Então, a parte de gestão de pessoas, ela colabora para mim para que, ao olhar a pessoa, eu consiga colocar, alinhá-la dentro daquilo que ela pode oferecer. Porque, infelizmente, às vezes, a gente quer que a pessoa ela floresça num campo que não é para ela. Às vezes, não, você precisa estar com gente, você precisa socializar. Será que ela precisa? Esse é o perfil dela? É dessa forma que isso vai fazer bem ou aquilo pode dar um efeito rebote? Quando eu coloco no meio de um grupo de pessoas, ela vai acabar se sentindo ainda mais diminuída, sim, ainda mais uma carta fora do baralho. Compreende o que eu quero dizer? Sim, claro. Então, a gestão de pessoas, ela me trouxe essa percepção de conseguir olhar para o indivíduo e separá-lo dentro de uma tribo onde realmente ele se sinta pertencente. E não simplesmente colocar como se fosse um padrão e aquilo fosse a solução como uma receita de bolo. Para todos os casos está aqui. Então, a gestão de pessoas, ela contribui muito para mim. E só vou fazer Não, daqui a pouco eu acho que eu consigo falar. Que a gestão de pessoas, ela contribuiu também porque eu trabalho no sistema penitenciário faz 17 anos. Essa semana eu fiz 17 anos de cadeia, que a gente fala, 17 né? anos. 17 anos. Sou uma menina, né? Você vê que tu parece um bebê, mas eu já tenho 17 anos. E quando eu fiz essa formação, eu olhei e eu falei, realmente, estar dentro da penitenciária não é para mim. Porque aí a gente vai cair naquele funil triste, mas real, que é o Estado ainda não está preparado para algumas coisas. Então, tinha muita coisa que eu ouvia na pós-graduação, só que eu olhava ao meu entorno, não tinha como aplicar, aquilo não fazia sentido. E aí foi onde que eu falei assim, já não estou mais cabendo dentro da penitenciária. Então, essa parte da pós em gestão de pessoas, para mim, foi um divisor de águas na minha profissão. Tudo bem, são 7 horas e 51 minutos, a gente está conversando com a Joyce. Ô Joyce, a reintegração social em Hortolândia tem sido uma pauta importante na sua carreira, e quais são as ações que você mais destaca nesse papel? Você tem um contato ali com as pessoas de políticas públicas? Você tem esse cross com esse pessoal também na cidade de Hortolândia? Tenho. Vamos lá. Vou esclarecer um ponto. Então, quando a gente fala reintegração social na cidade de Hortolândia, a Secretaria da Administração Penitenciária, ela é subdividida. Então, nós temos os presídios, nós temos os hospitais e nós temos a reintegração, a nossa coordenadoria, que ela é dividida em as pessoas que já passaram pelo sistema prisional e elas saíram, que nós chamamos de egresso, e nós temos as pessoas que elas não foram para o sistema prisional de fato, onde o juiz ele dá as penas alternativas. Este é o meu trabalho hoje. Então, quando a pessoa ela comete um crime de trânsito, né, ingeriu bebida alcoólica, foi pego no bafômetro, o juiz ele não vai colocar esse indivíduo dentro de uma penitenciária, certo, por conta da prisionalização, né, todo aquele ambiente. Então, não faz sentido colocar um pai de família lá e correr o risco para que ele, né, seja contagiado, né, que ele seja motivado pelas pessoas em torno. Então, ele dá uma pena alternativa. O serviço à comunidade é uma delas. Este é o meu trabalho. E por que ele é a reintegração social? Porque eu tenho o papel de receber esse pai de família que foi pego no bafômetro e encontrar um lugar onde ele consiga trabalhar para a sociedade, devolver para a sociedade aquela infração, e se eu conseguir que aquela atividade que ele fez retorne para ele, então que ele se torne um voluntário naquele lugar, que depois ele estimule que as outras pessoas comecem. Aí eu marquei o gol completo. Certo. Deu para entender? Não, então, entendi. No caso, a reintegração na parte da penitenciária, ela funciona assim. A pessoa não foi para o sistema, foi para um lugar, desenvolveu uma atividade, colaborou com o lugar e aí depois ainda teve frutos daquilo. Hoje isso é uma pauta muito frequente no meu trabalho porque é um desafio. A Hortolândia é uma cidade um pouco mais conservadora. Bauru eu não tinha tanto essa dificuldade. Hortolândia, as portas elas ainda não estão muito abertas. Então, as pessoas elas não têm
abertura para isso, porque a gente entende, por mais que sejam infrações leves, ainda são pessoas que cometeram infração judicial, né? Claro. Então nem todo mundo está disposto a receber, nem todo mundo confia nesse trabalho, nem todas as autoridades elas querem conversar com a gente, elas não percebem que nós somos órgãos do Estado. As pessoas elas entendem como se nós fôssemos órgãos soltos, sabe? Do tipo a reintegração social fosse solta. E não, a gente pertence a uma secretaria grande que é a SAP. Mas você tem essa certa resistência com a administração atual, com o governo atual? Muita. Essa aproximação com o governo atual? Muita resistência, muita dificuldade. Essa semana eu recebi uma ligação da Secretaria do Meio Ambiente, né? E meio que reclamando que pulou uma etapa. Aí eu aproveitei a ligação e eu falei, então, se eu não tivesse tanta resistência em tratar, não teria pulado, porque foi a primeira vez que a pessoa que estava cumprindo pena, ela já chegou com o contato de onde ela ia trabalhar. Sabe, assim, do tipo, olha, eu tenho este lugar aqui para eu trabalhar. E aí ela falou, mas pulou uma etapa. Eu falei, pulou uma etapa porque, infelizmente, faz 6 meses que nós estamos tentando, mandei e-mail, tentam telefone, mas ainda tem muita resistência. Eu não consigo afirmar com você se é uma resistência com o programa inteiro ou se é com a nova gestão, porque eu estou lá desde novembro. E a gente sabe que o novo incomoda, né? As pessoas elas estão acostumadas a trabalhar de um jeito. Quando chega uma pessoa e ela muda, as pessoas elas ficam reticentes mesmo, né? Então pode ser que também essa troca de gestão tenha causado um pouco de incômodo. Porque a prefeitura de Hortolândia não tinha um convênio até então com o pessoal para fazer o trabalho, o pessoal do presídio. Agora você nota que dentro da cidade tem algumas pessoas que já estão exercendo o trabalho de varrição de rua, de podagem do mato, exercendo já ali algumas funções dentro do município, né? E esse contato você não tem com a administração com relação a isso. Então, é que infelizmente, por mais que nós sejamos, né, primos, não é o mesmo contato, porque o pessoal que vai à rua são os reeducandos do semiaberto. Certo. E é outro pessoal que encaminha, é outro canal. O meu pessoal, por ele ser paisana, civil, ele seria um outro contato. Hoje eu consegui chegar. Então, agora eu sei quem é a pessoa que cuida do encaminhamento do CPP e quem é a pessoa que vai cuidar do meu. Mas demorou um pouco pra gente conseguir. E agora, como mudou, porque a gente teve uma mudança muito grande no sistema, né? Depois da troca do governador, que trocou o secretário, né? Vem escalonando as trocas. Então, hoje, vem batendo mais nessa tecla de aproveitar essa mão de obra. Então, tem mais forças fazendo ali uma pressão para que a prefeitura, de fato, aceite que eles peguem a nossa mão de obra, tanto a do presídio como a nossa. Mas, ainda assim, é um pouco desafiador, eu diria. Ainda há um desafio, porque nós temos muitos locais, por exemplo, o UPA. Você vai me dizer que, por exemplo, um UPA não precisaria de um tipo de mão de obra desse? Porque a gente tem vários tipos de crime. Então, eu recebi esse ano 2 que tem doutorado. Mestrado, doutorado. Então, a gente está falando de vários tipos de pessoa. Será que não tem nenhum perfil que não caiba? Então, vamos lá, só para resumir. Você nota que há uma certa resistência dessas pessoas que procuram, que está na sua pasta do trabalho, em prestar um serviço em alguns pontos da cidade, no órgão público da cidade, é isso? Eu percebo uma resistência na cidade em receber esse tipo de mão de obra. Ah, tá. A cidade. Porque ou seja, você citou um exemplo, a UPA, por exemplo. Isso. Ah, não, aqui a gente não precisa, não. A gente tem muito local, por exemplo, né? Nós temos posto de saúde, nós temos UPA, nós temos hospitais. Eu custo acreditar que esse tipo de local não falte funcionário. Eu vou dar um exemplo, um amigo cometeu, isso há muito tempo atrás, aí, uma infração. E ele teve que vir aqui para a cidade de Campinas exercer ali o papel do assessorista de elevador. Então ele trabalhou por um mês ali e inclusive acabou fazendo amizades, conhecendo novas pessoas e enfim, né? Então eu fico até um pouco meio que espantado, né, da cidade de Hortolândia nos seus equipamentos públicos aí não poder trazer essa mão de obra, né?
Sim, mas eu creio que agora com essa nova abordagem e um pouco de tempo, acredito que a gente consiga inserir mais. Hoje eu tenho algumas pessoas cumprindo, mas ainda faltam, né, ainda sobram equipamentos para colocar pessoas, mas eu acredito que os cases de sucesso eles vão falar mais alto. Eu estou confiante nisso. Então, as pessoas que eu já coloquei e elas estão fazendo um bom trabalho, eu espero que isso sirva de motivação para que eles ampliem as vagas para receber. Estou confiante. Como eu falei, né, sou uma entusiasta, né? Então eu preciso confiar que isso vai dar certo e que aí eles vão abrir mais portas para que a gente consiga colocar mais pessoas. E nessa atuação como gestora de pessoas e tudo mais, né? Que tipo de transformação pessoal você já testemunhou, já acompanhou, que te marcou mais esses anos? Olha, eu tenho 2 casos que eu gosto muito, de um que é um rapaz, o Pedro, que ao iniciar o trabalho, ele tinha para ele que ele era bipolar, essas coisas assim, e eu quero fazer um adendo, né? Infelizmente, com essa onda da internet, as pessoas se laudam com uma facilidade, né? Ah, eu tenho TDAH, ah, eu tenho autismo, ah, eu tenho, né? As pessoas se laudam numa facilidade, né? O autodiagnóstico. Um autodiagnóstico, assim, absurdo, né? Fonte, Google. Infelizmente, Chat GPT, né? E ele, assim que a gente conseguiu alinhar uma cura interna e um direcionamento, faltava o quê? Faltava atividade, faltava ocupação mesmo. Então, um menino de 21 anos, sabe? E aí, a hora que você colocou ele para trabalhar, colocou ele para ajeitar as coisas, colocou ele numa pós-graduação, pronto, ficou ótimo. Só faltava o quê? Orientar, direcionar. E eu tô com um caso de uma moça de Ouro Preto, que, nossa, tem dado resultados. E ela é um caso social. Eu falei, não, vamos fazer um trabalho. Ah, não sei como pagar. Eu falei assim, olha, se você achar que faz sentido para você, eu falei, o valor acima de R$27 que você pagar, eu falei, para mim tudo certo, porque só que a única coisa que eu preciso é que você se empenhe e que depois eu possa divulgar. Ela falou, tá ótimo. Gente, sem brincadeira, deu um mês, a mulher é outra pessoa. A gente já tá publicando resenha de livro dela. Ela tentou suicídio. Ela é uma paciente minha, assim, que eu tenho muito orgulho, porque ela veio de 2019, assim, ó, numa queda muito grande e numa dificuldade em subir, e agora, em um mês, a gente já conseguiu onde ela consiga ressignificar as coisas do passado, trabalhando a resiliência e colocando um novo norte. E ela é uma leitora, assim, bem apaixonada, né? Eu sugeri que por que a gente não faz uma resenha de livro? Já fizemos a primeira, já publicou, já está indo para a segunda. Hoje mesmo ela fala, né, que a vida dela tem mais cor, as pessoas que se aproximam dela, porque quando a gente está naquela energia baixa, as pessoas que vêm, ela vai estar na mesma energia, né? E ela falou, você não vai acreditar, chegou uma nova pessoa. Não sei o quê. Então, ela é um caso que eu gosto muito, porque realmente saiu de algo que estava bem no extremo e hoje ela demonstra, assim, ó, melhoras significativas. Muito bem, são 8h02, a gente está chegando no final do nosso programa, da nossa entrevista. Para encerrar, Joyce, quais são os novos projetos que você pretende desenvolver na cidade de Hortolândia? Não só Hortolândia, como na região. Essa semana eu fiz 2 ações sociais, uma foi para as crianças, amanhã é para os idosos, do Recanto de Idoso. E a minha ideia é que eu consiga trabalhar essa ação voluntária como modo de estimular que as pessoas também recebam de volta do universo. Então, eu estou com uma frente de trabalho onde um grupo de pessoas faça bem para um local. Sim. E aquilo retorne para elas. E dentro do meu trabalho, eu desenvolvi uma mentoria, 7 passos para o bem-estar interno, é onde que eu venho divulgando, né, vendendo essa nova ideia. E as palestras, eu gosto muito de dar palestras sobre saúde mental, motivação, prosperidade, o que quiser com relação à parte de adulto contemporâneo, eu gosto. A única ideia que eu tenho fixa é, eu preciso continuar fazendo bem. Eu preciso continuar ajudando as pessoas, aonde eu estiver. Se for na SAP, se for no meu trabalho pessoal, se for em alguma nova oportunidade que surgir, eu ainda preciso alcançar as pessoas. Tem muita gente precisando de ajuda, né? Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Tudo bem, tá aí. Agora deixa pra gente aí as suas redes sociais, contato, telefone, o pessoal que quer buscar o seu trabalho, quer conhecer melhor aí e precisar da sua ajuda de repente. As pessoas podem me encontrar no Instagram, no @JoyceTerapeuta, Joyce com Y. Também estou no YouTube com este canal, então Joyce Terapeuta. As pessoas podem me contatar através do número 14
981 89 92 26 ou no 19 38 65 13 39. Ambos são WhatsApp. Será um prazer conversar, contribuir com as pessoas. Lá no meu Instagram tem bastante conteúdo, no YouTube também. E qualquer nova ideia também, o que eu puder colaborar, eu estou à disposição. Muito bem, queria agradecer aqui a sua presença, a sua participação. Esperamos aqui em breve voltar novamente, conversar um pouco mais, falar sobre esse trabalho bacana que ajuda pessoas. Eu que agradeço, parabéns por incentivarem, eu acompanho a rádio, gosto muito das entrevistas de vocês, gosto muito do conteúdo, acho que é válido, né, a gente sempre abrir espaço para trazer temas como saúde mental. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer foi nosso. Agradeço muito, viu? Um abraço. Obrigado. Bora, Guilherme, amanhã tem mais Transamérica Notícias. 6h30 da manhã estaremos aqui, uma boa terça-feira a todos. E hoje é um dia mais calmo, aparentemente, pelo menos na questão meteorológica, né? Fica aí com o Giro Transamérica amanhã, cedinho, 6h30 da manhã, Transamérica Notícias no ar. Tchau, gente.